Boa noite, pessoal. Boa noite. Aqui é o Wilson. Segue aí, pessoal. Tô precisando de seguidores. Vamos lá, vamos lá. Eu tenho uma história. Hoje eu tava escutando a história do Lula, né? Ele falando lá, se emocionou porque ele falou que do estudo que ele não teve e tal, e aquela coisa toda, né? E eu comecei a imaginar, né? É, como as pessoas, né, se fazem, não é que se faz de coitadinho. Lembra a infância, que foi muito difícil, muito dificultoso, para poder sensibilizar as outras pessoas, né? Eu também tive uma infância, não foi muito assim, das mais legais, né? Mas, porque eu nasci no sítio, morei no sítio, nas fazendas que meu pai trabalhava, né? Até os 9, 10 anos de idade. E também não tinha, nesse período, nunca tive um aniversário, nunca tive um Natal, né? A gente não tinha Natal, aniversário. A nossa brincadeira era brincar com toco, com cavalo, com animais que tinha na fazenda, né? O meu pai cuidava lá, não era do meu pai, era dos outros, né? A gente trabalhava para os outros. Quando comia alguma coisa diferente, uma carne, alguma coisa, era final de ano, ou uma época, sábado de aleluia, né? Na Semana Santa, que eles matavam um porco, um boi, que era pro ano inteiro, né? Aí repartia entre as famílias que trabalhavam na fazenda. E assim foi, entendeu? E isso é, gerou na minha pessoa uma vontade de vencer na vida. Como o presidente lá, eu vi ele falando, né? Ele também foi veio para São Paulo com 8 irmãos, ele falando, né? Que veio com 8 irmãos para São Paulo. Acho que ele é um dos mais velhos e ele foi para a luta, trabalhar e fazer as coisas. Enfim, eu também, eu tinha uma vontade de vencer na vida. E aí, o vencer na vida, aquele momento ali que eu pensava, era você ter dinheiro, ser rico, mostrar para as pessoas que você tinha um carro bom, uma casa boa e vencer na vida, principalmente para os familiares, porque saiu daquela situação lá de pobreza, extrema pobreza, morando no sítio lá e comendo abobrinha, comendo o que plantava, né? Então eu tinha vontade de ter algumas coisas. E isso extrapolou na minha vida, muitas vezes extrapolou essa vontade, ela extrapolou. Por quê? Porque a partir do momento que eu comecei a ganhar um pouco mais, um pouco melhor, eu comecei a falar, tipo assim, comprar, não comprar coisas sem comprar só para aparecer, né? Eu não fui um cara que eu pensei, não, vou guardar. Enfim, mas isso foi uma coisa assim que foi um aprendizado para mim, né? Porque eu cheguei numa situação de ter meus carros, ter as coisas, né? Ter os comércios meu, as coisas. Só que eu fazia para mostrar para os outros. E depois eu percebi que eu estava querendo mostrar principalmente pro meu pai, né? Ele ainda era vivo e eu queria mostrar para ele, aí eu tô conseguindo e tal, né? E tô conseguindo uma vida melhor do que você me deu lá no passado. Querendo provar isso para ele, né? E isso foi muito mal, paguei um preço muito caro com isso. Porque eu não tive controle das minhas finanças, não tinha quem me ajudasse, porque eu não deixava, eu tinha que tomar conta do negócio, e aí as coisas foram só piorando. E no final eu fiquei endividado, né? Muita dívida, né? Assim, bastante dívida. Aí eu fui pensar o que aconteceu. Então o que aconteceu foi que dessas emoções que eu trouxe para mim, dessas emoções infantis que eu tinha, eu trouxe para minha vida adulta. E na minha vida adulta eu não soube controlar isso. E aí veio a parte espiritual também, que daí estragou tudo, né? Não acreditava mais em nada, em nenhuma coisa, uma força superior, né? Aí
disso a gente já atrai muitas energias negativas, né? Que também colabora para poder a gente ficar mais ainda com problema, né? E aí a vida vira um terror, né? E eu estou falando isso porque eu gravando, né, esse vídeo, porque muitas pessoas eu sei que passam por isso. Mas enquanto a gente não descobrir os porquês que a gente está passando por isso, a gente vai vivendo nessa gangorra, né? E aí chega um momento que a mente, né, junto com o espiritual, a gente não aguenta. E aí a gente vai, algumas pessoas fazem algumas besteiras por aí. Enfim, foi o meu caso, né? Fiz besteira assim que eu pude aguentar. E aí eu consegui assimilar esse problema, né, que eu estava passando, a dificuldade. Agora eu pontuei minhas dívidas, o quanto eu estou devendo, o que eu tenho que fazer, né, e estou colocando encaixando novamente, fazendo as minhas limpezas espirituais, né, com meus jeitos também, com a forma que eu aprendi com os meus guias, né, minhas pessoas que estão me orientando, né, então estou fazendo, e aí também para que eu não. E agora tá até pensando, tá ouvindo? Agora tava pensando, preciso não só fazer, manter, fiz a limpeza, fiz os meus rituais, as minhas coisas que eu preciso fazer para mim, e agora eu preciso manter isso, né? Eu não posso fazer igual antes, pedir alguma coisa para Deus lá, e aí as coisas melhoravam um pouco, eu já esquecia, né? Já tá bom. Hoje não, hoje é diferente, é porque é comigo mesmo. Eu tenho que entender que eu preciso melhorar, né? Que eu preciso estar bem, sabe? Eu preciso manter isso, né? Porque para minha prosperidade ela florar, ela já florou, ela já tá nascendo, né? E ela precisa crescer. Não para mostrar para ninguém mais, né? Não para isso, não para mostrar para as pessoas, mas para que eu possa ter tranquilidade, ter paz, poder falar isso, né? Para as pessoas e uma boa, sabe? E aí alguém, eu ser um exemplo para alguma outra pessoa por aí, ser uma forma de atrair algumas pessoas para que a pessoa também tenha consciência se está errando em algum momento da vida, para que ela possa também expandir essa consciência. O que nós precisamos hoje no mundo é de pessoas que tenham expansão de consciência, que a gente possa melhorar a cada dia, né? Valeu!